Bom dia a todos. Esse é o 20º Fórum de Debates promovido pelo Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia Sanitária, SEADES, numa parceria com o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e a disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós temos o nosso convidado, o professor Dr. José Roberto Pegas, que fez a sua graduação na Fundação ABC, a residência no Hospital do Servidor Público Estadual. O Zé Roberto foi um residente, assim como vocês que estão passando comigo, passou comigo lá no Centro de Saúde Paula Souza, e para vocês terem uma ideia, todas as pessoas que conosco passam e que depois se destacam na dermatologia, nós o convidamos, e agora não mais na condição de estagiário, né, na condição de palestrante. Então, isso é um feedback positivo para nós, saber que aqueles que por nós passaram, seguiram suas carreiras, fizeram uma capacitação não só em dermatologia, como também em outras áreas, e hoje vem aqui trazer uma contribuição para vocês que estão assim próximos de saírem para a vida profissional e que têm que ter um conhecimento muito importante sobre fundamentos básicos da dermatologia. A presença do Zé Roberto em falar infecções bacterianas da pele, a princípio, é um tema bastante comum de se falar no dia a dia, de se observar. Qualquer laboratório, qualquer ambulatório que você fizer, no mínimo você vai encontrar alguns pacientes com infecções bacterianas da pele, mas é sempre bom você ouvir de quem tem essa experiência diária, de quem tem a capacitação didática para apresentar essa matéria, passar para vocês algumas informações. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à empresa Minérios Ouro Branco, e vocês tiveram, durante o mês de abril, a presença do senhor Valdemar Bartoli, que é o proprietário da Minérios Ouro Branco, em que ele nos mostrou quais são os principais agentes etiológicos que infectam as mineradoras e principalmente a maneira com que as mineradoras fazem a desinfecção, ou seja, eles entregam para a indústria a matéria-prima completamente isenta de qualquer contaminação. Porque o produto final das mineradoras sempre vai ou para a indústria química, ou para a indústria farmacêutica, ou para a indústria cosmética. Então, fatalmente, nós, dermatologistas, temos essa curiosidade em saber com que produtos estamos trabalhando. Nós também fazemos muitas manipulações. Então, é importante saber que a matéria-prima que está presente nas farmácias de manipulação, muitas delas são oriundas de minerações. E é interessante que vocês conheceram as maneiras pelas quais e os agentes etiológicos contaminantes e como as mineradoras fazem para fazer essa desinfecção, como diz o Valdemar Bartoli, meu grande amigo e um grande colaborador do SEADES. Então, nós queremos agradecer à empresa Minérios Ouro Branco pelo patrocínio exclusivo desse fórum de debates a respeito de infecções bacterianas da pele. Eu queria apresentar agora a vocês o professor Dr. José Roberto Pegas. Como eu disse, ele fez a graduação na Fundação ABC, a residência no Hospital do Servidor e, no momento, ele presta serviços dermatológicos no Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos. Já há algum tempo o Zé Roberto
oferece os seus préstimos a essa instituição. Eu gosto muito do pessoal do Padre Bento, os residentes têm um alto índice de aproveitamento nos títulos de especialista, quer dizer, sempre eles têm um índice de aprovação altíssimo. Isso significa que o serviço tem dado a eles a condição de capacitação necessária para conquistar um título de especialista. E como um título de especialista ele depende do empenho do residente, e associado a esse empenho do residente está a doação do assistente, que oferece as informações necessárias para que eles estejam extremamente capacitados a fazer o título de especialista. Eu queria agradecer a você, Zé Roberto, pela presença. Estou bastante orgulhoso de poder te convidar e saber que, a partir daquela grade do estágio, você deu seguimento. Eu tenho o visto em muitas jornadas, em muitos congressos, apresentando aula, e essa preocupação em não ser somente um dermatologista, mas sim um educador dentro da área de dermatologia. E, além dessa missão de educador, a sua preocupação em que a dermatologia seja considerada uma especialidade que cuida das doenças da pele, que não são fáceis. Até o último levantamento que nós tivemos acesso, já existem mais de 2.200 doenças de pele já catalogadas. Quer dizer, imagina ainda as que tem, aquelas que fazem parte de síndromes, e saber que existem colegas dermatologistas preocupados em conhecer profundamente essa ciência que é a dermatologia, e, além disso, ser um educador, ou seja, transmitir àqueles que estão começando os seus conhecimentos. Então, muito obrigado, Zé. Obrigado. Em nome do SEADES, a diretoria do SEADES, o Dr. Ricardo Romito, o presidente, e o Mário César Pires, nosso vice-presidente, e eu como coordenador científico, os três dermatologistas agradecem a tua presença e queremos que você fique à vontade com a tua aula. Bom dia a todos. Espero poder fornecer um pouquinho de conhecimento a respeito do que eu vou falar e conseguir, então, tirar um pouco de dúvidas que possam surgir durante a apresentação. O tema infecções bacterianas, Jorge, como você mesmo disse, é um tema bastante frequente, porém eu acho que uma atualização sobre o tema nunca é demais. Muito embora seja um tema muito visto, muito falado, acho que existem definições e algumas atualizações com relação até a diagnóstico e terapêutica, que até é bom em alguns itens que nós vamos conversar, nós acabamos fazendo hoje, né? E acho que é interessante passar por isso hoje e colocar isso um ponto de discussão em cima de coisas que possam trazer dúvidas, tanto com relação ao diagnóstico quanto com relação à terapêutica, que mudou. Nos últimos anos surgiram antibióticos novos, resistência bacteriana, Jorge. Hoje nós temos o famigerado Staphylococcus meticilino resistente, que mudou totalmente a cara de algumas infecções, as complicações bacterianas na pele, né? E tudo aquilo que nós podemos ter com relação à terapêutica, que realmente veio a trazer um novo panorama dentro da dermatologia. Há 30 anos atrás nós não tínhamos antibióticos que temos hoje, e com certeza esse panorama cada vez mais vai necessitar de novas drogas nas infecções mais drásticas, que realmente ocupam um cenário muito especial dentro da nossa área. Bom, começando a aula, eu vou tratar de impetigo, que significa talvez a doença mais comum dentro da dermatologia infecciosa. E o impetigo ele tem, por definição, uma doença de alta contagiosidade. Isso é por definição. Dentro do impetigo nós temos três formas mais características. O impetigo que faz bolhas, o impetigo também chamado não bolhoso, que é aquele que não chega a fazer bolha, e o impetigo comum. E os dois principais agentes etiológicos são
São o Staphylo aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, também chamado Streptopiógenes. É uma doença que pode ocorrer de forma primária, na pele íntegra, quer dizer, sem que haja nenhuma outra dermatite que possa fazer com que a bactéria adentre essa pele, ou a bactéria ela adentrar a pele já machucada, já traumatizada. E são as dermatites chamadas impetigenizadas. Talvez seja esse o ponto talvez mais temeroso, Jorge. Porque os pacientes que nós temos internados, normalmente os pênfigos, as psoríases, né? Esses pacientes, normalmente, as pessoas perguntam, mas por que essa psoríase aqui, eritrodérmica, está tomando vancomicina? Está tomando vancomicina porque ele adquiriu uma infecção intra-hospitalar. Ele tem uma extensa área de eritema por todo o corpo, ou é um pênfigo vulgar, que tem lesões nas dobras. Quer dizer, a pele está desnuda e lá vai uma bactéria adentrar essa pele. E normalmente são bactérias adquiridas intra-hospitalar, que leva esse paciente a ter até uma piora grave do seu estado geral e vai parar no UTI, tomando antibiótico do tipo vancomicina, oxacilina e tudo mais. Então esse é um exemplo, talvez, o mais grave de todos os casos. É a infecção bacteriana da pele mais comum em crianças, talvez seja o exemplo mais típico. E por que o verão e por que o outono? Porque são estações, talvez, de ou meia estação ou estações quentes em que a pessoa transpira muito. Transpira muito, frequentam piscinas, são contagiosas essas bactérias, você pode passar de uma criança para outra. Existe o subtipo bolhoso, que é mais comum em neonatos e lactentes, que é muito comum você ver esse tipo de acometimento nessa faixa etária, e o subtipo não bolhoso, que é mais comum em crianças acima de 2 e 5 anos de idade. O impetigo comum, a bactéria normalmente não penetra a pele íntegra, né? O menor trauma pode causar colonização. Portanto, áreas intertriginosas, fissuras, descamações, são realmente áreas em que a bactéria pode, então, entrar e fazer a sua infecção. E o contágio existe, sim, entre crianças doentes. E várias são as condições que podem transferir a bactéria de um indivíduo para outro. Fomites, tudo, livros, brinquedos, pentes, escovas, aparelhos de barbear, é muito comum, você vê isso em sauna, utensílios de higiene pessoal e até os usados em salões de beleza, que talvez seja hoje uma das coisas mais comuns. Exemplo disso, por exemplo, é o velho e bom alicate de unha, né? Que é coletivo, né? Hoje os salões de beleza já aprenderam a ter as suas próprias autoclaves e diminui bastante a transmissibilidade de algumas infecções. E os fatores que podem, então, fazer uma facilitação desse quadro infeccioso seriam, então, o ambiente quente e úmido, a má higiene pessoal. Eu acho que as pessoas deveriam, pelo menos, banhar-se pelo menos uma vez ao dia, né? Aglomeração de pessoas, o contato esportivo, que aqui está talvez um dos ambientes talvez que mais propicia a proliferação de bactérias e fungos, né? Aqui usam toalhas de uso conjunto, toalhas, calções, camisetas, meias, etc. E essa transmissibilidade é bastante interessante. As imunodeficiências explicam talvez uma das razões pelas quais pacientes que tomam muitos medicamentos, pacientes portadores de HIV e outras imunodeficiências que podem levar a uma facilitação de infecções cutâneas. Abuso de drogas, inclusive as injetáveis, também facilitam em muitas infecções, e doenças cutâneas, das mais variadas, dermatite atópica, psoríase, das suas várias formas, principalmente a eritrodérmica, e as doenças bolhosas, quer os pênfigos foliáceo, vulgar e até os pênfigoides. E várias das condições, inclusive as infecções, aquelas adquiridas cirurgicamente, né? Então, até hoje, há uma dúvida se nas cirurgias cutâneas, Jorge, se naquelas cirurgias em que você realiza, que são cirurgias limpas, cirurgia de um nevo, cirurgia de um cisto epidérmico, cirurgia de lipoma, se você deve dar preventivamente antibiótico quando o paciente sai da sala de cirurgia. Você deve dar ou não deve dar, né? E uma coisa que é muito comum, e talvez assim nós falemos muito, talvez sejam as picadas de inseto. Talvez seja uma porta de entrada bastante interessante para que as bactérias adentrem a pele já machucada pela picada e pela coçadura que a criança executa. O impetigo não bolhoso é também chamado de impetigo contagioso. É uma doença primária da pele
causada por essa bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou também Piógenes, principalmente o A e Staphylo aureus, ou ambos. Lembrando que o Staphylo aureus está presente em mais de 85% dos casos, e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A em mais ou menos 30% dos casos. O início ocorre como uma infecção streptocócica, quase sempre streptocócica, e aí, Jorge, o Staphylococcus vem depois fazendo sua infecção posterior. Então, o impetigo bolhoso, ele tem essa característica, e normalmente ele começa com o strepto para depois o Staphylo invadir. E o Streptococcus do grupo B, né, e não do grupo A, tá? Isso aqui é questão de prova de título de especialista, Jorge, para os alunos que estão nos ouvindo, é o impetigo do recém-nascido, tá? Ele é uma característica que isso pode acontecer na ruptura prematura de membranas ou mesmo na infecção per-parto. O impetigo não bolhoso pode ocorrer em qualquer idade quando a sua infecção ocorre pelo Staphylo aureus, mas quando é em pré-escolar, principalmente abaixo dos 2 anos, o Streptopiógenes e residentes de áreas endêmicas. Na evolução você vai ter 2 cursos. Quando a infecção é por Streptococcus, Jorge, pode haver disseminação para trato respiratório. Veja como é importante esse quadro infeccioso pelo Streptococcus. E quando é pelo Staphylo, ocorre inicialmente a colonização da mucosa nasal, para depois daí, então, ela vir a se disseminar. Por isso que é importante nós tratarmos a mucosa nasal. Nós vamos falar mais adiante dos furúnculos, e normalmente, quando você tem doenças de repetição, como a furunculose, nós sempre tratamos esses focos infecciosos, que são as colonizações bacterianas. Axilas, nasal, região perianal, interdígitos dos pés, virilha, são 5 regiões que eu particularmente sempre falo muito, e tratar essas regiões que são os focos de colonização de Staphylococcus. E aqui, principalmente, na região nasal, talvez seja a região mais realmente colonizada por Staphylococcus. E realmente, nós, ao coçarmos o nariz, manipularmos, nós estamos transferindo bactérias para outras regiões do corpo. O quadro clínico é simples, ele começa com uma lesão maculosa que rapidamente se transforma em vesícula ou pústula, e depois ele vira uma crosta e exuda de uma maneira bem visualizada por uma crostinha amarelada sobre uma área erosada. Os locais mais comuns são mãos e pés são poupados, e os lugares mais comuns são o nariz, é onde você vai ver a colonização de Staphylococcus, a região da boca e áreas expostas, talvez sejam os locais mais acometidos. E a disseminação é rápida e é uma característica. Pela manipulação, pela toalha, pela roupa, né? Você vai disseminar essas lesões facilmente. E o que é comum nesse quadro clínico são as lesões satélites, que podem, em geral, estar rodeando esses focos de colonização. É possível que você tenha a linfadenomegalia regional, é possível. Os sintomas gerais, como febre e dor de garganta, não são comuns. E a leucocitose pode estar presente, sim, nos casos em que a infecção atinja pelo menos 20% do corpo. Então, aqui está o quadro clínico. Olha, se vocês forem ver pela seta, vejam que aqui existe uma área erosada, recoberta por uma crostícula seropurulenta, cobrindo uma região levemente descoberta por pele. Então, você vai ver, então, áreas, olha, veja bem aqui, olha, uma lesão satélite e outras lesões satélites, como aqui no canto do nariz, né? E principalmente na região nasal, é que você vai ver realmente o número maior de crostas. Mas veja que as lesões, olha onde está a seta, as lesões vão se espalhando, né? E vão fazendo então as lesões satélites, que são características do impetigo bolhoso, do impetigo não bolhoso. Veja que não há em momento algum você vê bolha. Você vê apenas a erosão recoberta por esta crosta fina, amarelada. Novamente aqui, você veja que existe uma satelização. A lesão ela vai fazendo um aspecto como se fosse uma tinha. Ela vai fazendo uma borda que vai se expandindo. E na medida em que a lesão vai criando um exudato seropurulento, esse mesmo exudato seca, como todos nós sabemos, e ao secar, forma estas crostas seropurulentas, né? Que são bem características. E aqui um quadro, Jorge, para mostrar para vocês que isso lembra muito granuloma anular disseminado, isso lembra a tinha do corpo, né? Veja que característico que é. Então, somente o especialista em dermatologia, aquele bem formado, ele vai saber os diagnósticos diferentes. Alfabetizado em dermatologia. Exatamente. Então, para os alunos que estão nos vendo,
Veja que as características daquela lesão nasal que eu apresentei agora há pouco, veja que esta lesão, ela se parece exatamente com cada uma dessas lesões. Basta que a gente lembre que aqui, um dos diagnósticos diferenciais pode ser de um impetigo não bolhoso. E também, no mínimo, temos que lembrar de uma tinha do corpo, né? É o mínimo, né? E lembrar que este bebê também tem lesões na região nasal e na face. Tá? Veja que característico, a lesão não faz bolha. Vejam as lesões satélites, né, como aqui na foto, né? E aqui também, ó, outras lesões satélites. Tá? Muitas delas elas acabam curando o seu centro, que é uma característica, e a lesão vai se expandindo para a periferia com o seu conteúdo em crostas, bem característico. Já o impetigo bolhoso, que é o segundo subtipo, ele é praticamente todo ele causado por Staphylococcus coagulase positivo, Fagor-grupo 2, em mais de 80% dos casos, Jorge. Sendo que desses 80%, 60% deles são do tipo 71. Isso cai em prova de título de especialista. Tá? Aqueles que formulam perguntas são loucos para fazer perguntas. Né? E este subtipo... Todos eles são residentes. Acho que a maioria ainda não tirou o título. Né? Então...